Como aprendemos, é possível criar tabelas no editor do Joomla. Mas, se sua tabela for muito complexa, com muitas colunas, necessidade de filtro, células mescladas e por aí vai, não vale a pena você criar sua tabela aqui dentro do editor do Joomla. Aí, nesse caso, é melhor você salvar a tabela em PDF ou XLS ou o arquivo do Calc e fazer um link direto para esse arquivo que nós vamos aprender nos próximos vídeos como fazer. Agora eu vou mostrar como criar uma tabela aqui dentro do Joomla. Na área de texto, do editor de texto, pode ser numa categoria ou no artigo, quando a gente estiver escrevendo nosso conteúdo e for inserir a tabela, você pode clicar aqui nesse botão insere uma tabela. Aí abre essa janelinha aqui. Se você deixar em branco, ele vai criar com uma coluna e uma linha. Mas se você já quiser definir, depois é possível mudar também. Então, eu vou querer uma tabela com 2 colunas e 4 linhas. Alinhamento. Isso aqui é como a tabela vai ficar alinhada na página. Então, à esquerda, direita, centralizada. Vou criar centralizada. Borda. Se deixar em branco, a tabela fica com bordas transparentes. E se você colocar o número 1, é criada uma borda na tabela. Eu vou deixar em branco para você ver como funciona. Largura. Largura e altura, se forem deixadas em branco, esses campos, se forem deixados em branco, a tabela vai se adequar ao conteúdo que eu colocar dentro dela. Mas eu já posso definir também a largura da minha tabela. É muito importante que a largura da tabela seja definida em porcentagem, porque cada usuário pode visualizar a página de maneira diferente, dependendo da resolução que ele usa no monitor. Então, para não ter problema do tamanho da tabela ultrapassar o tamanho da página inteira ou atrapalhar por conta da resolução usada pelo usuário, a gente sempre usa a largura da tabela em porcentagem. Então, por exemplo, se eu quero que a tabela ocupe a página inteira, eu coloco 100%, com símbolo de porcentagem mesmo. Ou se eu quero uma tabela pequena, eu ponho 30%, 20%, por aí vai. Então, eu vou clicar em inserir. Aí, veio aqui, criou a tabela para mim. Você pode perceber que está com tracejado, porque isso significa que a tabela está sem borda. Então, eu vou aqui construir a minha tabela. Então, eu vou botar aqui coluna 1, coluna 2, texto, linha 2, e por aí vai. Os botões seguintes permitem que a gente formate essa tabela. Então, podemos apagar a tabela, propriedades da linha da tabela, no outro botão, propriedades das células da tabela, inserir linha antes e inserir linha depois. Então, por exemplo, se eu quiser inserir uma linha aqui acima, clico aqui. E a mesma coisa se eu quiser inserir uma linha abaixo. Algumas dessas funcionalidades também estão acessíveis clicando com o botão direito do mouse. Aqui, ó, insere uma tabela, propriedades da tabela. Aqui, ó, célula, linha, inserir antes, inserir após. Da mesma maneira, também é possível apagar linha, inserir coluna antes ou depois. Aqui, vou voltar. Aqui, por exemplo, se eu quiser aqui no final inserir outra, após. Também é possível remover coluna.
por esse botão é possível separar células combinadas. Se você tiver mesclado duas células, aí nesse botão aqui é possível separar. E tem o combinar células, que é o mesclar. Que aqui ele mesclou as duas numa só. Vou voltar. Então, eu criei aqui minha tabela. Só que ela tá sem borda. Se eu quiser colocar borda, eu venho aqui ou nesse botão aqui, ó. Insere uma tabela, ou clica com o botão direito do mouse. Propriedades da tabela. E aqui em borda, eu coloco 1. E vou clicar em atualizar. Aqui minha tabela já fica com uma linha, né? E da mesma maneira, se eu quiser mudar a largura da minha tabela, não quero mais 100%. Posso clicar com o botão direito. Ou vir aqui. Propriedades das tabelas. E botar aqui, não, eu quero que ela ocupe 50%. Atualizar. Vou salvar esse meu artigo e vamos visualizar como que ficou minha tabela. Para buscar esse artigo que eu acabei de criar, eu posso usar a busca da intranet. Então, é só eu reparar qual é o título, ó, como criar e formatar tabelas. Eu vou buscar um artigo com esse nome. Como criar e formatar tabelas. Então, minha página tá ficando assim. Aqui, a tabela centralizada, né? Não ocupando a largura inteira da página, como eu configurei. Então, eu vou vir aqui, voltei, né? Quero apagar essa linha. E se eu quiser fazer um destaque no cabeçalho, na primeira linha, tem uma formatação que já foi previamente configurada. Então, eu vou aqui em propriedades das células da tabela. Em tipo de célula, eu vou trocar para cabeçalho. Se eu clicar em atualizar, ele vai atualizar só aquela célula. Se eu quiser que ele atualize todas as células daquela linha para ficar a primeira linha como um cabeçalho, eu seleciono a opção, ó, atualizar todas as células na linha, clico em atualizar. E aí ele fez essa diferença, né? Ficou com fundo cinza e a letra branca negrito. Vou salvar novamente e voltar para ver como ficou. É sempre importante conferir o que você fez, né? Então, você faz, salva, volta na página, dá um F5 ou clica aqui no botão recarregar a página e visualiza como ficou.